muita coisa nessa partida. Não, é um jogo sensacional, por esse ponto de vista. E vale muito um ganhar do outro. Isso não é uma vitória... uma vitória que não tem peso. Ela tem mais peso, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, do que ganhar o estadual. É mais fácil imaginar o Palmeiras se montando de acordo com o Flamengo do que vice-versa. Eu não consigo pensar de outro jeito. E não é assim... Quem muda é o Palmeiras. Ele é um elenco magnífico, mas é jogador muito grande. E a sintonia está sendo construída. Vai sendo construída. Mas o que o Flamengo mostrou até aqui, com os jogadores que devem ir a campo, que a gente imagina que formem o time principal de sábado, consigo ver o Flamengo com alguma coisa ali de bola. Meus amigos, debate no mais alto nível, tá? Com Léo Bertozzi, Calçade, Paulo Andrade, Vitor Biner, Pedro Ivo. Vamos acompanhar, mas antes, dá aquela moralzinha de sempre. Botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, porque é muito importante a sua inscrição para que a gente continue crescendo. Na quinta-feira, na sexta ou na quinta-feira, tem chegada do time do Flamengo diretamente do hotel que o Flamengo vai ficar em Brasília. Vocês vão acompanhar os jogadores chegando, saída do time pro jogo. Então, pra gente continuar trazendo essas coberturas para vocês, é muito importante que você se inscreva no canal, acione o sino e amassa o like. Se inscreveu? Então vambora pro debate Flamengo ou Palmeiras, VP, Vitor Pereira ou Abel Ferreira. O Abel vai se retrancar, o Abel vai jogar no contra-ataque, o Flamengo vai ter a bola. Como é que vai ser esse jogo, meu querido? Já tá todo mundo esperando aí que o Flamengo vença, evidentemente, seja o primeiro título do Flamengo, o primeiro título da era Vitor Pereira, belezinha? Vamos acompanhar o debate que tá no mais alto nível, belezinha? Então, vamos embora pro vídeo. Então, assim, o Vitor Pereira já admite que vai botar, evidentemente, uma equipe alternativa no meio dessa semana, mirando o time um pouco mais fresco, menos cansado, no jogo do próximo sábado. O Abel Ferreira brincou com as palavras e disse, não vou revelar, mas dificilmente... Até pelo fato dele ter criticado, e é assunto para daqui a pouco, o jogo ter sido antecipado do domingo para o sábado, dificilmente ele vai usar uma forma... Chorão, Abel Ferreira, e não quis revelar o time porque tá com medo do Flamengo. A realidade é essa. Vambora. Formação titular no Campeonato Paulista, à espera de um jogo que é jogo mesmo, né, Leonardo Bertozzi? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. Não há nenhum motivo para o Abel querer dar alguma vantagem competitiva ao Vitor Pereira e ao Flamengo na decisão de sábado, né? Para o Palmeiras, esse é o jogo mais importante, até que os clássicos da primeira fase do Campeonato Paulista, na minha opinião. Você pode argumentar que na reta final do Campeonato Paulista você vai ter jogos ali mais importantes, mas esse certamente entre janeiro, fevereiro, março é o jogo que vale mais para o Palmeiras, é a primeira taça da temporada. Flamengo e Palmeiras se tornou o confronto dos times mais vitoriosos e melhor geridos do Brasil nos últimos anos, então é um jogo que não define a temporada, mas te dá um impulso muito bom para o que vem a seguir. Então, se na cabeça do Vitor tá ter o time em melhor condição física no fim de semana, não vejo por que o Abel faria diferente. São dois times em estágios diferentes, de montagem de elenco, mas também de tempo de trabalho que joga a favor dele, Abel. Então, não consigo imaginar que o time de sábado seja minimamente parecido com o time que vai jogar no meio da semana. O Vitor já adiantou isso, mas assim, sabendo do quanto o Abel é competitivo também e do quanto ele não considera esse jogo um jogo menos importante, eu não acho que ele vai... E assim, ele vai escalar um time, claro, pensando em ganhar o jogo no meio da semana, mas o time do fim da semana é diferente, sem dúvida. Por aí, né, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite a você, noite. Ao Léo, ao Pedro, professor Calçade, que hoje ocupa a cadeira que normalmente Jean Oddi ocupa. Boa noite ao Jean. Boa noite ao Jean. Continua em férias. Impressionante. Impressionante. Fotos artísticas. Impressionante. Impressionante. É uma honra ter o professor Calçado sentado. Essas fotos meio chatas que ele posta e tal. E, obviamente, não são deles as fotos. Não. Ele pega as fotos e põe Google Imagens. O Google Imagens e põe lá. Eu queria aprender com ele a abordagem. Como é que ele canta, todo pessoal. Ele é o nosso influencer aqui, mas vamos falar do jogo, que é o que interessa. Fenômeno. Eu estou com muita curiosidade para entender como os técnicos vão montar suas equipes, porque se, como disse o Léo, o Abel tem um trabalho mais longevo e mais conhecimento dos jogadores e, portanto, até por ter mais tempo com eles, mais possibilidades,
o Vitor Pereira tem mais possibilidades por ter mais jogadores, por ter mais fartura de características, de formas de montar. Uma coisa eu não tenho muita dúvida, o Flamengo vai querer a bola. E o Palmeiras não vai se incomodar com isso. Isso para mim parece a coisa mais previsível, se é que tem alguma coisa previsível, num jogo de início de temporada, quando os times ainda estão sendo montados. Aí eu vou para o segundo aspecto. Que Palmeiras sem a bola? Porque se o técnico olhar o que aconteceu até agora na temporada, saiu o Endrick, especificamente nesse jogo. O Endrick continua jogando no estadual, vai ganhando rodagem. O Rony volta a ser o centroavante. O Dudu joga de um lado e ele fecha o outro lado do campo, talvez com o Mike e Marcos Rocha. O Mike está voltando a treinar essa semana, né? Lado direito do Palmeiras, lado esquerdo, Arrascaeta, Gerson muito forte do Flamengo, fecha ali. Se for o Ayrton Lucas, um corredor muito forte também. Mais ainda. Que faz o Vitor Pereira? Dá os lados do campo para o Palmeiras? Não dá. Se não dá os lados do campo, ou ele manda o Gabigol voltar mais do que antes, ou ele manda o Arrascaeta voltar, que é difícil, empurra o Gerson para a esquerda, uma movimentação arriscada, ou ele tira um dos 3 jogadores de frente, ou o Gabigol, ou o Arrascaeta, ou o Pedro, e coloca alguém para fechar o lado do campo, ou, de repente, mais um jogador pelo meio, e abre o Gerson. A gente vai ter muita dúvida até o dia do jogo. Porque ele não vai querer isso pra cabeça dele, não. Imagina. É um duelo tático. Não, isso que ele não quer perder o jogo. É um duelo tático, para mim, interessantíssimo. Porque talvez até o Abel queira manter o Endrick, talvez tudo que eu falei aqui não aconteça. Não dá para saber. É o primeiro momento do campeonato, da temporada que a gente tem riqueza, pelo menos de possibilidades de futebol. Eu acho que essa semana até o jogo vai ser muito intenso e o jogo vai ser muito, muito, muito pegado, porque é a maior rivalidade quando a gente fala de técnica de futebol da América do Sul nos últimos anos. A gente pode se basear no que as duas equipes fizeram até aqui nesse princípio de temporada para imaginar alguma coisa que envolva esse jogo, Paulo Calçade? Olá, Paulo, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Assim, vem um Palmeiras que você conhece e é muito mais fácil entender o Palmeiras de hoje porque ele parte de algo que todos sabem a forma de jogar, como pensa o treinador. E no Flamengo, claro, são os mesmos jogadores, mas tem um treinador novo e que alterou um pouquinho a maneira de jogar, do time se comportar, principalmente sem a bola. E criticou a maneira do Flamengo jogar no ano passado. E deixava isso claro, como treinador do Corinthians. E você tem uma escola de treinadores que entram no adversário profundamente para analisar e para criar para suas equipes as propostas de jogo. Eles mergulham no adversário, né? Isso vale tanto para o Abel quanto para o Vitor Pereira. Mas cada um tem um tipo de problema. O Flamengo, o Vitor Pereira é uma novidade dentro de um elenco que é praticamente o mesmo, mas com o Gerson que já estava lá no passado, mas ele tem que fazer uma função ali de um segundo volante e tal. Não é um meio de campo marcador, meio de campo acostumado a fazer isso. Mas tinha o Everton Ribeiro na temporada passada, também pelo centro, não é? O Arrascaeta hoje não é aquele jogador totalmente livre, ainda mais num jogo como o de sábado. Você deixa o Arrascaeta, não precisa pegar ninguém, só fica para o momento com a bola. Não pode fazer isso, porque tem o Palmeiras pela frente. O que eu vejo é que a gente acaba transferindo para esse jogo, nós mesmos, muito mais do que talvez ele mereça. Por quê? Porque a ausência no país de algo que possa ser chamado de futebol profissional em janeiro, fevereiro e março, ela grita tanto que quando a gente tem um jogo desse, você fala, peraí, vamos canalizar para ele, porque é o jogo, e é mesmo. São 2 treinadores portugueses, um de uma geração mais adiantada, o outro é mais jovem, que é ganhador, que é o Abel. São 2 equipes que dividem os maiores orçamentos do futebol brasileiro. São as equipes que disputam títulos. Você vai encontrar Palmeiras, vai encontrar Flamengo, sempre ali nas fases mais agudas, decidindo campeonatos. Então tem muita coisa nessa partida. É um jogo sensacional, por esse ponto de vista. E vale muito um ganhar do outro. Isso não é uma vitória... uma vitória que não tem peso. Ela tem mais peso, já falou sobre isso e outras oportunidades, do que ganhar o estadual. E a derrota pesa também, né? O estadual, assim, nós vamos ver se pesa ou não quando chegar a final. Palmeiras e Corinthians tem um peso.
Palmeiras e São Paulo tem outro, o Santos já é outro peso. Fluminense e Flamengo é outra coisa. Se for Fluminense e Botafogo, hoje é diferente. O Flamengo e Botafogo. Então, este jogo é enorme e a gente transfere. Agora, o Palmeiras tem problemas. O Hendrick, só falta cornetar o Hendrick agora, né? Com 16 anos de idade, né? Não sei não, né? 16 anos. Paciência. É natural que ele precisa de um desenvolvimento. Agora, será que o Abel vai bancar para o Clássico? Vai usar um quarto homem? Agora, quem é esse quarto jogador? Era o Scarpa? Não está. Quem é, até agora foi visto este quarto jogador no meio de campo, tirando um atacante? Isso vai surgir no Palmeiras para este confronto sem a certeza de que vai dar certo. Isso é verdade. Qualquer nome escolhido, Tabata, Tuesta, certeza que vai funcionar. E o Vitor Pereira tem um time que o Abel está ali, está decupando, né? Jogadores muito agrupados por dentro. O Flamengo sempre gostou de jogar assim. Onde o Palmeiras tem uma carência hoje? As beiradas são mais para os laterais, eventualmente para o Gabigol, um pouquinho para o Arrascaeta, mas você não está falando de jogadores de confronto. Então, tem muitos detalhes aí que podem mover a escalação de um e de outro. Daí a riqueza do jogo. Exato. Eu acho, assim, eu estou olhando com uma esperança, tomara que pelo menos 50% da nossa esperança esse jogo consiga nos entregar, Paulo, porque não está fácil, cara. Não é mole não. Mas eu concordo com o Calçade. Nós mesmos despejamos uma expectativa nesse jogo que talvez dentro de um calendário diferente não haveria. Você levanta a mão pro céu. Tem uma... Tudo bem, Paulo, boa noite. Léo, Calça, Birne, o fã de esporte com a gente. Tem uma dose de carência nossa aí, né? Porque a gente é obrigado... Vocês da imprensa, né? Vocês da imprensa, não você, mas nós da imprensa. Você ainda acha estadual maior que a Supercopa? Você está aqui desde o início do programa tentando me espetar com essa, mas hoje eu não vou morder essa isca. Não agora. Não, só acho que depende do contexto, algumas partidas do estadual tem peso. A partida de ontem, por exemplo, que você achou uma exibição maravilhosa de São Paulo, tem peso. Não achei. As pessoas assistiram ali de passe ontem, elas podem... porque eu ouvi muito, foi ótimo, São Paulo. Tem peso, tem um protesto, tem uma vitória que não veio, tem a Leila que em algum momento vai ter que se movimentar com a situação de reforço, tem a Abel falando, tem peso. Tem jogos que tem peso. O campeonato estadual como todo, ele precisa ser repensado. A gente está aqui dia 23 de janeiro, já tem estadual rolando há 2 semanas, a gente está aqui numa carência, a gente consegue hoje começar um linha se debruçando sobre o que o Palmeiras pode fazer, o que o Flamengo vai fazer. Agora, o que eu acho é que quem vai se movimentar em alterar algo que fuja do básico ali que está no nosso imaginário é o Palmeiras. Eu não vejo o Flamengo se movimentando. Eu acho que o Flamengo tem muito sólido o que ele quer. Tem o Thiago Maia com o Gerson, Arrascaeta com o Everton. Eu não tenho essa certeza. Pedro e Gabriel. Eu acho que sim, porque quando ele olha para o outro lado, e não é simplesmente por convicção do Vitor, quando ele olha para o outro lado, a gente está observando o que é esse Palmeiras. Se ele tivesse o João Gomes, ele poderia ter a gente observa o Palmeiras 2023. O Palmeiras 2023 não engrena. Não tem jogo com bola ainda. Não causa uma preocupação para você virar e falar, será que Thiago e Gerson sustentam? Sustentam. Com 2 linhas de 4 contra esse Palmeiras, eu acho que sustenta. Eu acho que quem vai se movimentar a partir do adversário é o Abel. E ontem ele começa a responder, a gente tenta sempre ler alguma coisa do que o Abel escapa em coletiva. Ele não quer dizer o que ele vai fazer meio de semana, acho que ele não quer nem dizer o que ele vai fazer pro final de semana contra o sábado. Acho que ele vai mudar, acho que tem mais chance sim de movimentar, tentar uma bola de segurança com o Rony centralizado, alguém fazendo um corredor, porque deve ter menos a bola e vai na sua formação que é mais fácil de funcionar. Lembrando que ele já tem um pouco menos de pegada por dentro, então... Sim, só que ele precisa... Pode aumentar a pegada pelo lado para compensar um pouquinho. Ele precisa se preocupar em ajustar o que não vem funcionando. O Flamengo, independentemente do recorte ser contra adversários muito frágeis, tem algo funcionando, tem uma linha de 4 que contra o adversário que não está conseguindo jogar nessa temporada pode sustentar, e eu não acho que o Vitor, nesse momento, passa pelo que a gente fala de saber chegar, aquela brincadeira que a gente já falou, de não vou pintar a cara. Ele não vai chegar no Palmeiras e Flamengo depois de tudo que ele testou em 2 semanas. Eu vou sacar o jogador X aqui. Eu tô curioso com isso, porque você está dizendo uma coisa e quando eu falei sobre essa hipótese, não sei se ele vai fazer ou não, o Léo e o Calçade imediatamente reagiram. Ele não vai fazer isso. Eu também. Eu acho. Eu só não reagi. Ele pode fazer isso? Mas eu acho. Não, ele poderia em outras circunstâncias. Mas você acha que ele não pode fazer isso? Em outras circunstâncias poderia. poderia. O trabalho dele no médio e longo prazo? Sim, eu acho que a gente tem que ir devagar aí, pelo seguinte.
este Flamengo que encara Palmeiras e está sendo trabalhado para o Mundial, você tem que olhar quais são aquelas marcas da temporada. Você pega ali no mapa da tua temporada, bota uma bandeirinha Mundial e tem uma bandeirinha de preparação, super importante vencer, não é só preparação, que é a Supercopa. Então o Flamengo tem 2. O Palmeiras começa trabalhando a temporada, tem uma bandeirinha Supercopa contra o Flamengo. Opa, esse é o objetivo. Então, o Abel conduziu o time, na minha visão, primeiro que é uma pré-temporada diferente. A pré-temporada do Palmeiras no ano passado é diferente desta. Por quê? Porque a do ano passado foi pré-temporada para disputar o Mundial rapidamente. Isso foi muito bem executado. Bem executada. Sim. Porém, muita gente deve estar perguntando, mas por que não repetir a mesma pré-temporada? Porque ela também tem um peso no restante. Sim. Você toma decisões que vão interferir nos outros meses. O Abel falou então, sobre isso. não é simples, assim, uma mesma receita para situações diferentes. E o Flamengo tem a Recopa ainda. Tem esse recorte. Recopa, a terceira tem bandeirinha. esta Supercopa e tem o Mundial que, para o rubro-negro, para É todos... uma bandeira de todo tamanho. É uma bandeira Bandeiraça. enorme. Agora, o Vitor Pereira, depois destas 3 primeiras intervenções no clube novo, treinador novo, com jogadores que ele só conhecia enfrentando, será esse o Flamengo? Aí entra a tua pergunta. Ele está preparando um Flamengo... Mas esse é um outro debate, eu acho. É outro debate. É um Flamengo para estas demandas iniciais e talvez exista um outro Flamengo Calça. um pouquinho mais para frente. Porque há uma semana, só para complementar, Para a longa temporada. há uma semana, quando ele era questionado, depois do jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano, ele fala, eu estou montando meu time para o dia 28. Aham. Eu preciso montar um time para o dia 28. Então, é uma demanda inicial. Inicial. Eu até entendo quando você levanta a hipótese de que pode trocar, pode fazer, pode pensar numa alternativa, mas aí eu estou com Eu o só Paulo estou me baseando naquilo não que ele pra agora. falou ano passado Mas eu acho sobre a forma como o que ele falou no ano que o passado, Flamengo usava e usa. Ele é treinador do Só Corinthians avaliando o melhor elenco do Brasil. Mas ele também falou E da agora tem forma uma demanda. que ele gostaria de jogar no Corinthians e não conseguiu fazer nada. A resposta agora é dele. A resposta agora é dele para uma decisão do dia 28. E ele fala claramente, eu preciso montar meu time para esse jogo dia 28. Ele sabe o tamanho do jogo. Sabe qual que é a pergunta que eles fazem? Desculpa, Paulo. Assim, na semana de um Flamengo e Palmeiras, a pergunta que eles fazem é: quem tem os melhores jogadores no geral? Eu. Quem vai ter mais a bola? Eu. Quem tem mais condição de fazer mal ao adversário com bola? Eu. Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar justamente isso. Então, assim, E sem a bola. por tudo que vocês acabaram de expor, é mais fácil imaginar o Palmeiras se montando de acordo com o Flamengo do que vice-versa. Eu não consigo pensar de outro jeito. E não é assim. Quem muda é o Palmeiras. E não é problema nenhum pro Palmeiras. Não, até né? porque E o Palmeiras faz bem isso e vem conquistando muito do que conquistou por conta disso. O Palmeiras ganha uma Libertadores se Capacidade de se montando, adaptar. se adaptando para um jogo contra o Flamengo. Ele ganha uma Libertadores sobre o Flamengo. Eu quero, já que você colocou nesses termos, eu vou falar a mesma coisa Ganhou porque o Andrés escorregou e o Davidson fez o gol. noutros termos. Quem está mais pronto, o Palmeiras para usar eventuais espaços que o Flamengo usualmente deixa ou o Flamengo para usar os espaços que o Palmeiras raramente deixa? O Palmeiras atual, ele está pronto? Porque quem utilizava... Não, ele não está espaços- pronto. É que mas assim, ele eu da construção acho da marcação. eu acho que a formação que a gente considera a ideal do Flamengo é a melhor para tentar abrir os espaços que o Palmeiras não Sem facilita. Esse que é o ponto. Sem dúvida. Esse time está preparado para fazer um perde-pressiona eficiente, tentar roubar a bola, até para não deixar realmente esses espaços. Acho que esse que é o desafio da semana do Vitor. Não mexer no time, mas fazer com que esse time seja um time capaz de não deixar explodir lá atrás. Só que é o seguinte, né? O diálogo do Vitor Pereira com o Flamengo é um, do Abel é outro. Com o Palmeiras, e eu não estou falando de questões técnicas, eu estou falando daquilo que o treinador entende como ideal do futebol. Você tem um elenco totalmente afinado com o seu treinador, que é o Palmeiras, e outro elenco tentando se modificar. E o início, porque é um início que mexe em cada um. Mexe no Arrascaeta. Arrascaeta era o cara... Voltamos a Dorival. O que era o Dorival? O melhor do Arrascaeta. Onde é que eu encontro? Dessa forma aqui. Gabigol. Conseguiu convencer o Gabigol a jogar de outra maneira e tirou... E o Gabigol deu declarações falando, eu estou jogando melhor. Então ele comprou aquela ideia, ele foi convencido pelo treinador e acreditou que aquilo melhorou o jogo dele. Embora o jogo que o Gabigol entende ter melhorado, levou o Pedro para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. E não o Gabigol.
Eu não sei lá dentro como é a conversa, se tem conversa, se não tem, qual é o nível do Vitor Pereira, porque é diferente. Os jogadores do Corinthians, isso ninguém esconde. Não tinha muita conversa. Isso todo mundo. Se o cara passa na coletiva, você fala do Sol, ele fala do Vitor Pereira. O clima tá legal. O campo tá molhado, ele fala, mas com o Vitor Pereira. Então, o Corinthians não. Os jogadores do Corinthians fazem de um jeito para não voltar. Né? Para não com eles lá nunca mais. Não sei qual é a reação do Flamengo. O Flamengo tem jogadores que estão dispostos a mudar, a serem convencidos. É só o início. Então, o Vitor Pereira também tem um início que ele precisa entender para extrair o máximo sem gerar muito desconforto. Porque não é um elenco fácil. Ele é um elenco magnífico, mas é jogador muito grande. E a sintonia está sendo construída. Vai sendo construída. E assim, você imagina o tamanho de uma eventual derrota em caso de uma escolha como a que você imaginou aqui que pudesse acontecer. Eu tirei hoje o Pedro. Tirei o Pedro. Eu mexo as coisas na prateleira. Porque você perder para o Palmeiras com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol é uma coisa. Você perder para o Palmeiras, tendo feito uma opção de início de jogo de sacar qualquer um deles, ou Pedro, para colocar um meio de campo mais reforçado, aí o peso porque bem maior. Não, você tem razão. A medida mais política... Até em relação ao grupo de jogadores. Sim, principalmente sei como o grupo vai reagir. Eu só pensei nisso, tá? Eu nem tinha pensado... Não, eu pensei em torcida. Eu só pensei no grupo de jogadores. Você fala em política, né? Então, a medida mais política com os jogadores é a manutenção da equipe e a adaptação das funções em alguns momentos dos jogadores, porque o Léo falou, perde pressão. O Flamengo vai fazer isso, o Flamengo faz isso bem feito. Mas o Flamengo não aguenta fazer isso o jogo inteiro, ainda. Né? Ou em boa parte do tempo da temporada não aguentará. Quando não fizer isso, o Palmeiras tem o escape pelos lados, se tiver o Rony como centroavante, cavalar. Muito perigoso. É tudo que o Palmeiras quer. Lado do campo, pro Dudu jogar, Rony sendo acionado no contra-ataque, em combates individuais ou em dois jogadores com a zaga do Flamengo adiantando. É tudo que o Palmeiras quer. Aí entra o problema do Palmeiras, que é o Palmeiras hoje, na proteção à defesa, ele tem a maior lacuna do seu elenco. Né? O Palmeiras está testando jogadores nesse começo de ano. Por dentro, você está falando? Por dentro, volante, o Danilo. Né? Primeiro cara da proteção. Por isso que eu sugeri fechar mais o lado do campo e minimizar o problema. Porque, assim, minimizar, mas resolver até sábado não vai. Então, acho que o maior drama para o Palmeiras é esse, inclusive. E aí, quando vira para o ponto que o Birner traz, porque tem um escape cavalar. A gente não está com a memória do ano passado ainda, uma coisa meio fresca, porque esse escape cavalar eu não... Eu confesso para você que... Não vi. E eu não sei se o Flamengo com 2 linhas de 4, esse desenho de Vitor Pereira vai dar esse escape cavalar. Pode ser até que tecnicamente ou fisicamente os jogadores do Palmeiras não estejam prontos para fazerem isso, que é o da temporada passada, o da carreira deles. E aí acho que é um debate. Mas eu, no lugar do treinador que enfrenta esses jogadores, não testaria para saber. E sejamos justos, o que o Flamengo mostrou até aqui é Nova Iguaçu, é Portuguesa, tudo bem, mas o que o Flamengo mostrou até aqui com jogadores que devem ir a campo, que a gente imagina que formem o time principal de sábado, não nos indica um time que, mas não, tudo mas bem é que não ritmo tem... de treino, é outro jogo, não tem fôlego para o perde pressão dos 90 minutos. Mas eu vi, por exemplo, no fim de semana, uma ideia de Flamengo que para mim pode ser muito bem utilizada para um segundo tempo contra o Palmeiras, um jogo truncado, ele inverte, ele muda o eixo, né? Porque o Ayrton pode sacar, vem pro Felipe recuando um pouco mais. Você abre o Mateuzinho, você bota um Cebolinha para abrir campo como ele conseguiu abrir, pela primeira vez abriu bem o campo. Era no Nova Iguaçu, tudo bem, mas ele abriu bem o campo. Você tem algo ali diferente para mudar, para ir além do só perder e pressionar a bola. Você não ter a bola já pegando já numa fase final, você tem que construir abrindo bem o campo. Eu acho que vai abrindo, não ter o perde pressiono, dar o escape ao Palmeiras. Consigo ver o Flamengo com alguma coisa ali de bola. E concordo contigo, mas eu fico pensando que a gente não pode chegar no momento em que, de repente, entrar o Vidal para formar uma dupla por dentro com o Thiago e o Gerson jogar na esquerda e você não ter um dos jogadores de frente, por exemplo, o Pedro em algum momento do campeonato, no início de um jogo, seja uma coisa ruim para eu acho que é mais uma opção muito interessante no elenco rico. Eu acho que a questão é assim. Eu acho que vai acontecer. Se ele fizer isso contra o Real Madrid numa eventual final do Mundial, ninguém vai falar nada. Não vai falar, cara... Será?
Eu acho que vai haver uma compreensão um pouco maior da discrepância de nível que há ali. E de proteção que você tem que ter. Como eu já falei aqui, na América do Sul, o Flamengo não entra em campo inferior a ninguém como time, como elenco e como qualidade técnica. Agora, contra o Real Madrid, sim. Aí acho que faria sentido você tentar rechear um pouco mais o meio campo, travar um pouco mais o jogo, mas num contexto em que você é o time mais qualificado, eu acho muito difícil ele abrir mão de talento desse quarteto ofensivo, vamos dizer assim. Agora, nesse momento não. Mas é o time. Então, mas é uma. Mas o time Não é adaptar o não jogador. é aquilo que ele mostrou até agora nas escalações. Sim. Né? Cara, é muito bom, né, cara, ver esses caras debaterem, né? Falar de futebol. Pô, o Calçade, né, cara? O que é o Calçade, velho? Pô, o Calçade sabe de futebol pra cacete, irmão. O cara sabe, porra, Léo Bertozzi, Paulo Andrade, monstro da narração, Vitor Biner, monstro do comentário, Pedro Ivo, é vascaíno, Pedro Ivo é vascaíno, mas comenta bem pra caramba, cara. E quando eu falo no início do vídeo sobre o Abel Ferreira, né? Ah, porque o Abel tá com medo do Flamengo, não vai revelar o time. É de zoeira, né, gente? O cara tá certo, o cara vai dar o prêmio pro Flamengo. Só o Flamengo que sofre com isso, sempre tem um X9, não tô falando do jornalista, não. Sempre tem um X9 lá dentro do clube que revela, né, quem vai jogar no time do Flamengo. Ele tá certo, Abel. Não tem nada que ficar revelando. E, cara, eu acho que o jogo vai ser esse. Vai ser contra-ataque do Palmeiras contra construção de jogada do Flamengo. E aí é que entra dois fatores. Transição defensiva do Flamengo, a capacidade do time do Flamengo de se recompor para não ficar tomando contra-ataque do Dudu e do Rony, né? Apesar de não ter mais um lançador primoroso como o Gustavo Scarpa, ainda tem o Rafael Veiga. E a questão do perde-pressiona, que o Calçade levantou bem, né? E todos eles também. Se perde-pressiona do Flamengo, tá no início de temporada, a gente sabe, mas tem que se ajustar justamente para evitar contra-ataques, né? E é esse o desafio do Vitor Pereira. Tanto é que o Vitor Pereira tá preocupado com esse jogo, que ele vai treinar o time a semana toda, né? Vai treinar o time a semana toda. Amanhã, quem viaja vai ser a garotada da base. Os meninos da base vão viajar pra Volta Redonda, né? De ônibus, que é aqui pertinho. É aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, é pertinho. E é perto, não é uma viagem longa, né? É mais ou menos 70 quilômetros, 60, 70 quilômetros. E vai de ônibus. Garotada e o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio também vai pra essa viagem. E o Vitor Pereira vai ficar lá no Ninho, treinando a rapaziada até quinta, sexta-feira, que o time do Flamengo viaja pra Brasília. Aí tem os treinos em Brasília ainda, enfim, toda aquela situação. Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, não esquece, se inscreve no canal. É muito, 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 muito importante a sua inscrição pra gente continuar crescendo no YouTube, trazer react, vai ter cobertura diretamente de Brasília, da chegada do time do Flamengo, tá? Lá no hotel, então fica ligado, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Beijão, tamo juntão, saudações de Brunegras.